Então, na verdade, a maquiagem ela me encontrou. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo um pouquinho mais lá atrás, na infância mesmo, né? Porque eu era um garoto que eu era muito curioso com cores e com formas. Eu ficava sentado ao lado da minha mãe, da minha tia que costurava. Eu era aquela criança que os meus carrinhos eram os carretéis de linha. E também eu ajudava a minha tia a cortar os tecidos e foi assim, uns 6 anos eu lembro muito bem, era muito claro isso na minha memória hoje. E aos 9 anos eu ganhei meu primeiro prêmio como desenhista. Você acredita? Na escola ainda, no primário, né? No fundamental. Aí eu ganhei um Pula Pirata, era um brinquedo. Eu lembro desse brinquedo. Antigo, né? É. Meu pai foi me levar num shopping em São Paulo e aí a gente foi pegar lá. Foi o meu primeiro prêmio, assim, né? Aos 9 anos, com um desenho. E aí você sempre gostou dessa Sim, parte de sempre artes. gostei dessa parte de arte, sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar. Então, o que realmente me fascina, até hoje, eu parto do princípio que são as cores, né? Aí, no período da adolescência, fui vendo várias coisas, passei pelo teatro, pela música e tal. E lá, trabalhando em bancos, né? Porque eu precisava me sustentar e fazer as minhas coisas. E lá, por mais ou menos os 20 anos, aí eu entrei numa companhia de teatro em São Paulo, que era musical, que era uma companhia de musicais e tal. E ali eu comecei a ver muitas possibilidades. Eu voltei para o teatro, né? Entrei numa escola de teatro e fazia parte de um grupo na USP de São Paulo. Na USP, antes de começar os espetáculos, eu ficava na parte do figurino, vendo as costureiras e vendo os figurinos. Ou seja, estava tudo junto e misturado, sabe, Darcy? Neste momento, eu estava com mais ou menos uns 20 e poucos anos. E aí, quando eu estava terminando a escola de teatro, a minha professora de maquiagem, ela falou: olha, Bernardo, você tem uma habilidade manual muito interessante, porque eu vejo pelos seus traços aqui no desenho da maquiagem e tal. Pensa nisso. Terminei a escola, conheci uma maquiadora, Cristina Célia, e ela falou: você não quer ser um maquiador? Você não quer ser meu assistente? Eu falei: bom, alguma coisa eu já sei. Estou falando de uma época que não tinha internet, né? Alguma coisa eu já faço aqui, vamos lá, a Cris me ajuda, tal. E aí ela começou a me ensinar algumas coisas, né? E aí, neste período, eu trabalhava no INSS. Trabalhava no INSS. E aí eu comecei a assim, gostar muito dessa questão da maquiagem. Ela me trazia possibilidades de desenho, de cores, de textura. E aí um dia, eu passando em frente à televisão, eu vi um grande maquiador que faleceu, que é o Duda Molinos, e eu vi ele num programa. Eu olhei aquilo, sabe quando você fica assim? Eu fiquei parado, juro, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei parado, ele fazendo aquela maquiagem. E eu falei: é isso que eu quero. Aí me identifiquei totalmente, então eu digo que a maquiagem me encontrou, entendeu? Encontrou mesmo, assim, né? Mesmo, assim, encontrou, né? E aí, neste momento, eu comecei a me jogar. Ah, sabe fazer noiva? Sei. Comprava as revistas e comecei meio que quase que autodidata ali, mais ou menos. E aí depois, bom, enfim, foi isso que aconteceu, assim, o meu começo de carreira. E aí depois, passando um tempo, eu sempre fui muito atirado, eu comecei a mandar mensagem para as empresas de cosméticos. Para oferecer? Quero ser maquiador de uma marca. Aí eu mandei para uma e eles me chamaram. Aí durante 10 anos eu fui maquiador de marcas no Brasil. As nacionais e 4 importadas. Sempre sendo convidado, sempre, sempre. E isso é muito interessante, que eu viajava o Brasil inteiro ministrando cursos e workshops. E isso foi uma grande escola para mim, que eu descobri o caminho de desenvolver pessoas, de compartilhar conhecimentos, né? Então foi isso. E aí, passando o tempo, em uma dessas empresas que eu trabalhei, eu conheci o Duda. Eu Olha que conheci ele e legal. ele me deu essa pulseira aqui. Então, sempre Ai, que eu vou fazer algum evento, alguma coisa importante, por exemplo, aqui, aí eu sempre uso esse bracelete, é né? especial, né? É muito especial, muito especial. Um pouco antes eu conheci também um outro maquiador que chama Henrique Mello, trabalhou muito tempo com a Cláudia Raia, com a Sandy também. A gente se conheceu muito rapidamente através de um ator que fazia um espetáculo que ele estava e que eu trabalhava no INSS, fiz a aposentadoria desse ator e ele me chamou, olha aqui, né? Que bagunça. Enfim, aí eu conheci esses dois assim muito rapidamente e continuei aí na minha carreira durante 10 anos. E aí, depois de 10 anos, uma instituição que eu trabalho até hoje me convidou para dar um curso de 5 dias, fiquei 5 meses e passei num processo seletivo, estou lá há 12 anos. E aí também, neste período, dei aula na universidade também.